Este projeto cultural é realizado por meio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, o Profice, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, do Governo do Estado do Paraná e da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério do Turismo. Patrocínio Master, Copel, Companhia Paranaense de Energia. Patrocínio Petrobras e Avan. Apoio institucional Prefeitura Municipal de Morretes. Instituto Mirtilo Trombini. Realização Gloriosa Produção Cultural, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. Alô, boa noite a todos, a todas, a todos. Estamos aqui para mais uma mesa aqui na Flimo, né? Tenho muito prazer de estar aqui com a Jaride Arraes, nossa convidada, né? Que eu muito admiro, né? Eu estava falando isso para ela. Jaride, como vocês sabem, ela nasceu em Juazeiro do Norte, Ceará. Hoje vive em São Paulo, não é? Cordelista, escritora, ativista, não é? Trabalha com os temas do feminino, né? A defesa das mulheres negras, tem várias publicações, 70 cordéis, não é? Aos 30 anos, 31, 30 anos. Fenomenal. Jaride, vamos começar pelo começo. Sempre é interessante essa linha do tempo, né? É bem estimulante. Como que é Jaride começando, né, a escrever, a se interessar pelos temas, né, que te instigam, né, até hoje? Como é esse bem o começo mesmo, Jaride ali, não é? Ali assim, Jaride é filha e neta, não é? Também de cordelistas e que também trabalham com a xilogravura, né? Ou seja, com aquelas imagens de impressão dos cordéis, né, Jaride? Então, fala para a gente como que é isso. Boa noite, muito prazer. Boa noite a todo mundo. Obrigada por estarem aqui. É um prazer. Bom, uma história que eu considero de muita sorte, a minha história com a literatura, porque eu nasci nessa família que me deu todo o estímulo, todo o encorajamento para que eu me relacionasse com os livros, com as palavras. Meu pai e meu avô são cordelistas. Meu pai também escreve outros gêneros de poesia. Meu avô e meu pai, eles fazem xilogravura também. Para quem não sabe, ilustração talhada na madeira, depois carimbada, né, no papel, pode ser no cordel, num quadro. E eu cresci vendo isso acontecer, né? Cresci ouvindo meu avô e meu pai declamando os cordéis deles, que eles sabem de memória. Eu não sei nem uma estrofe do meu de memória, mas eles sabem tudo, e eu cresci ouvindo. Depois, quando aprendi a ler, cresci lendo. E eu aprendi a ler por causa da minha mãe. Minha mãe era professora do primário, e ela me ensinou a ler antes do tempo esperado da escola, né? Aprendi em casa com ela lendo para mim. E tem também um caso curioso com a minha avó paterna. Quando eu tinha uns 7 anos, eu estava numa fase de perguntar o significado das palavras. Aí, toda palavra que eu via assim, numa novela, numa propaganda que eu não sabia o significado, eu perguntava, né, vó, o que significa essa palavra? Quando ela sabia, ela dizia. E aí, quando ela não sabia, ela fazia de conta que não estava ouvindo. Eu não entendia que ela estava fazendo isso. Agora eu lembro, né? E eu sei que ela estava fazendo assim, não estou ouvindo porque eu não sei, não vou passar vergonha de dizer que não sei. Mas aí ela me apareceu com um dicionário de presente, com dedicatória para minha neta amada. E eu lia esse dicionário loucamente. Eu tenho esse dicionário até hoje. Dicionário quadradinho, pequenininho assim. Que eu guardo com muito afeto devido a essa história, né? E que eu usei muito quando eu comecei a ler poesia. Quando eu comecei a ler poesia, eu comecei a querer escrever poesia. E aí eu ficava procurando no dicionário as palavras
que fossem sinônimos, ou que expressassem o que eu queria dizer de um jeito mais bonito. E aí eu me perdi assim, no dicionário. E eu conheci a poesia primeiro na escola, né? Eu tive uma aula, eu acho que eu devia ter uns 8 anos, e a gente viu o poema Porquinho da Índia, do Manuel Bandeira, e eu amei, né? Achei divertido, maravilhoso. Aí meu pai me buscava na escola de moto, e a gente naquele cenário do Cariri. Cariri é o sertão do Ceará. E a gente ali eu na garupa da moto, uma carroça aqui do lado puxando tijolo, e um carro aqui, um monte de moto, aquele negócio todo. E eu, pai, hoje eu aprendi poesia na escola. Foi o poema do Porquinho da Índia. E ele, não, então, se você gostou de poesia, eu vou te falar dois trechos dos poemas, e para você falar o que é que você acha. E eu fiquei esperando o poema no estilo Porquinho da Índia, né? E aí ele declamou para mim assim: apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Eu, que nojo, que é isso? Mas isso é poesia, essa coisa nojenta, não sei o quê. Aí ele, não, calma, tem outro, mais interessante. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E fica só repetindo isso, do caminho da pedra, tá? E fiquei perturbadíssima, porque não combinava com o que eu tinha visto na escola. Mas aquilo me provocou de um jeito que eu falei, eu quero saber mais, então me mostra mais poesia. Né? Você tem livro de poesia? E meu pai tinha muitos livros de poesia em casa, né? na bibliotequinha dele. E lá em Juazeiro, nessa época, não tinha livraria comercial, né, para comprar livro. Tinha sebo, mas sebo muito voltado para os livros didáticos e para clássicos, né? Então tinha Machado de Assis, José de Alencar e as coisas muito, infelizmente, limitadas. E aí eu fui pegando os livros que meu pai tinha, que meu pai já viajava o Brasil, lendo cordel, vendendo cordel, e comprava livros. E aí eu peguei Drummond, Paulo Leminski, Ferreira Goulart, e me apaixonei muito por Augusto dos Anjos, do Escar nessa boca que te beija, e, ironicamente, foi um dos meus prediletos. Álvaro de Azevedo, super não adequado para a minha idade, quando eu estava lendo. E li muitos livros de poesia. E eu falo, né, que a poesia é a base da minha formação literária como escritora e como leitora, porque eu passei muitos anos lendo só poesia, até começar a ler mais prosa. Mas, quando eu fiquei adulta, mais ou menos com uns 19 anos, eu meio que percebi que eu só tinha lido livros escritos por homens. Só autores homens estavam disponíveis para mim, acessíveis. Mesmo quando a gente ouviu falar de Raquel de Queiroz, por exemplo, porque lá no Ceará, Raquel de Queiroz cearense, né? A gente, na escola, ali, passa rapidinho para falar que ela existiu. Eu não cheguei a ler. Então, eu comecei a pesquisar na internet por essas autoras que tinham me faltado, né? Não tinham sido acessadas por mim, eu não tinha conhecido. E também foi com 19 anos que eu conheci a primeira escritora negra da minha vida, que foi a Conceição Evaristo. Então, foi aí que tudo mudou na minha vida. E aquela menina que gostava de escrever, mas escrevia nos meus cadernos e guardava, escondia, né? Nunca achava que escrever como um ofício, ser escritora, era uma possibilidade para mim. Não achava que isso era possível, porque quando eu imaginava um escritor, eu imaginava um homem parecido com Drummond. Até porque eu amava muito Drummond. O meu livro favorito da vida é A Rosa do Povo, de Drummond. E eu imaginava muito aquela imagem, assim, aquele homem branco, meia-idade, ou mais velho, de óculos. Pelo menos o óculos a gente tem em comum. E nunca era ninguém ali do Ceará, da minha região, principalmente, né? Na minha região tinha um cordel. E o cordel era essa coisa extremamente íntima, familiar, assim, de uma forma. Eu me lembro, o primeiro cordel que eu tenho memória de ter lido sozinha, né, ter pego e ter lido, foi o cordel que meu pai escreveu
quando estava se comemorando na mídia os 500 anos do Brasil. E aí eu lembro que tinha uma vinheta na Globo, que vinha um barquinho, tá, chegava e tinha os indígenas, não sei o que, aquela coisa bem feliz e fofa. E meu pai estava com muita raiva disso. Estava revoltadíssimo com a retratação de como foi essa história do Brasil, né? E aí ele escreveu o cordel Os 500 Anos que Invadiram o Brasil. E eu li esse cordel e achei muito diferente das coisas que eu aprendia na escola, né? Não era daquele jeito que eu aprendia na escola. Meu pai estava apresentando de outra forma. E ele escrevia muito gênero cordel engajado, que é um cordel que se posiciona a respeito das coisas, dá opinião sobre as coisas. Então, eu acho que eu tive muita sorte por ter crescido nesse meio, né, de ter conhecido o cordel dessa forma. Meu avô fundou um centro de cultura popular lá no Cariri, chama Mestre Nosa. Então, depois da escola, eu ia para lá e tinha os artesãos da madeira, os artesãos do gesso, as mulheres da palha. Via muito rezado, maracatu, banda cabaçal, toda essa referência de cultura brasileira eu tenho muito íntima desde muito pequena, desde muito novinha mesmo. E, para mim, isso foi o maior presente que eu poderia ter tido na minha vida, porque isso me dá referência literária até eu morrer. Eu vou escrever e criar a partir disso, assim, é inesgotável, né, a fonte. E o cordel como o maior presente, porque foi pelo cordel que eu comecei a publicar literatura, né? Eu queria publicar cordel, porque me veio a sensação, de repente, de que um dia ninguém na minha família mais ia escrever cordel. Meu avô hoje tem 85, eu acho, 85 anos. Meu pai deve ter uns 50. Eu sou bem ruim com data, mas é por aí. E eu pensei assim, um dia os dois vão morrer, ninguém mais da família publica cordel e vai acabar a tradição da família aí. E eu valorizo muito a tradição que traz coisas boas para o presente e para o futuro. E eu vejo o cordel enquanto forma, a forma do cordel, a métrica, a rima, a poesia, a identidade, o vocabulário, como uma tradição que traz muito para o presente e para o futuro, que precisa continuar viva. E eu pensei, né, eu quero ser mais uma pessoa da família que vai escrever e que vai alongar mais os anos do cordel, né, na nossa família, e ser uma geração nova que ainda se interessa por literatura de cordel, que valoriza isso. Só que eu não quero escrever sobre os temas que eu cresci lendo. Porque, com exceção desse do meu pai dos 500 anos, um aqui, outro ali, do meu pai, a maioria dos cordéis que eu li sempre tinham homens como heróis, né? Eles eram os heróis que lutavam contra monstros, faziam coisas, enfim. E cordéis com retratação histórica do Padre Cícero, do Lampião, e cordéis muito machistas, cordéis muito racistas, as mulheres sempre retratadas de uma maneira diminuindo, nunca eram boas o suficiente, nunca se comportavam da forma correta, né? Sempre tinha uma punição para o comportamento da mulher que não era o comportamento adequado, né? Mesmo nas xilogravuras, quando se desenhava uma pessoa negra, era uma caricatura, um desenho que é um deboche, sabe? E eu me incomodava com isso porque eram sempre os mesmos grupos de pessoas que eram os debochados, sempre os mesmos grupos que eram os ofendidos. E eu não queria fazer isso. Eu queria escrever um cordel que conversasse com o que eu pensava, com como enxergava o mundo, e eu queria um mundo em que as mulheres fossem as protagonistas das histórias, que elas fossem protagonistas também das coisas épicas do cordel, né? Meu avô tem um cordel, se eu não me engano, é a peleja do homem contra o lobisomem, e eu escrevi um que é a luta da mulher contra o lobisomem, para espelhar o cordel dele com o meu, mas trazer a mulher para a posição heróica, né, de protagonista, né? Então eu comecei a trazer essas propostas, mulheres protagonistas, e aí criei
a coleção das heroínas negras. Eu vou indo, viu? Você me segure. A Jaride respondeu assim, 80 perguntas, não só, né? Você gastou meu estoque aqui. É porque vai puxando, uma coisa puxa a outra. Pois é. Mas eu adorei, assim, porque você já deu, assim, um super mega depoimento, assim, né, de quem é você. A gente já teve, assim, um panorama geral, né, eu e todo mundo que está aqui. Mas, assim, vamos rebobinar um pouquinho para trás. O que foi a primeira coisa exatamente da Jaride que se pode dizer que foi o início da tua produção literária mesmo, de fato, né? Bom, eu não vou contar as coisas que eu escrevia sozinha, assim, né? Eu penso assim, Jaride, naquele ambiente, já instigada, não é? Você tem o quê? 30, 31 anos? 31. 31, então. Então, eu creio que lá pelos 19, 18 anos, né, isso que começa, é exatamente quando floresce, né, uma espécie de primavera, né, identitária, feminista, tal. Você cresce, né, e vai recebendo já toda uma informação de coisas que vinham já pulsantes, né, entre as mulheres, né, tanto que você já tem o privilégio, por exemplo, de dar de cara com a Conceição Evaristo, não é? Que é uma precursora, né, dessa, uma mulher negra, preta, poeta, não é? E que também já começa a escrever um pouco tarde também, exatamente por conta de toda essa barreira, como você disse, a peleja, né, do homem contra o lobisomem, os títulos, né, já demonstravam que o cordel ainda é, mas já foi muito mais, um ambiente de homens, não é? Então, assim, o que foi a primeira produção tua que você considera ali está Jaride escritora? Eu acho que o meu primeiro cordel, o primeiro cordel que eu escrevi foi Dora, a Negra e Feminista, que eu já queria chegando. Estava muito invocada. E eu falei assim, eu vou chegar, eu quero desafiar isso aí, estou cansada de ver a mesma coisa sempre. E eu quero escrever algo que quem gosta de cordel vai se interessar porque nunca viu esse tema. E quem se interessa por esse tema vai se interessar por cordel por causa disso. Que foi algo que realmente aconteceu, funcionou muito bem, felizmente. E eu já queria chegar dizendo por que eu vim, sabe assim? E aí eu fiz o Dora, a Negra e Feminista. Nesse período eu estava cursando na faculdade de Psicologia e estava estudando psicanálise. E tem um caso clássico do Freud, que é com a Dora, que é considerada uma das histéricas. E eu revoltadíssima também com isso, de ter que, não por ter que estudar isso, mas por ter que apresentar sem crítica, né? Apresentar aquilo ali só reproduzindo o que estava no livro sem ter uma conversa sobre aquilo que aconteceu. Então, eu dei o nome de Dora para a personagem. Hoje eu tenho um livro de poesia, Um Buraco com Meu Nome, que tem um poema intitulado Dora, que fala sobre o caso de Dora, né? Mas você é psicanalista? Não, eu não terminei psicologia porque, enquanto eu fazia a faculdade de psicologia, a literatura deu muito certo. E aí eu escolhi a literatura. O que é dar muito certo? Dar muito certo. O que era dar muito certo? Na minha cabeça, deu muito certo assim, quando eu tive que ir embora para São Paulo. Eu morava ainda no interior do Ceará, né? E eu recebia muitos convites para participar de eventos. Só que nem sempre os eventos tinham orçamento para pagar passagem muito cara, lá do interior do Ceará para outras cidades, e hospedagem e tudo mais. Então, eu perdia várias oportunidades super legais, porque eu estava longe de onde as coisas aconteciam. E, infelizmente, a maioria das coisas ainda acontecem, né, no eixo Rio-São Paulo. Então, eu vendia muito cordel. Assim como meu pai e meu avô, eu montava meus cordéis à mão, um por um.
tenho um problema no pulso até hoje. Que é isso que eu ia te perguntar. Mexer na guilhotina. Como que era a fabricação disso, né? Eu fazia à Você mão. ainda não chegou em São Paulo, calma. Não, ainda não. Ainda estou lá. Estou no Ceará ainda. Isso. Como era a fabricação dessa produção de cordéis? Como que se passava? Você tinha todo um ambiente familiar que já tradicionalmente te mostrava como fazer, mas como que você fazia isso? Eu fazia eu me inspiro muito no meu pai, que ele faz um misto de tradicional com moderno, na forma de fazer o cordel. Então, a gente usa impressora de computador para poder imprimir o cordel, mas vai no manual na hora de montar, usando a guilhotina e grampeando e tudo mais à mão, né? E alguns cordéis meus tinham estilogravura na capa. Você ilustra? Não. Quem fazia a estilogravura era meu pai. E alguns eram ilustrações sem ser estilogravura, né? Inclusive, meu avô uma vez brigou comigo. Falou que, Jareide, você tem que fazer estilogravura na capa. Mas avô, eu não sei fazer estilogravura. Até tentei. Eu fiz uma oficina com os dois me ensinaram. Mas é muito difícil. Exigia muita prática, eu não tinha tempo de ficar praticando, muito complicado. E aí ele falou assim, não, mas você, a hora que você quiser, você me mande um e-mail e diga que eu faço para você a capa do seu cordel. Aqui eu estou vendo que tem algumas crianças que assim, explica rapidamente assim o que é estilogravura, né? A estilogravura, você pega uma placa de madeira, um pedaço de madeira reto, todo lixa ele para ficar bem lisinho, e aí você desenha e depois você talha na madeira, você esculpe na madeira o desenho que você fez. E aí, o que você quer que fique preto, né, pintado, você deixa em relevo, e o que você quer que fique branco, sem cor, você deixa fundo. E depois você passa a tinta em cima e carimba no papel. Né, é um carimbo grande, não é? É um grande carimbo. Em madeira, isso. É. Bem grande. Temos do meu avô, que é o tamanho desse tapete aqui. E eu me lembro muito de ver o pessoal muito francês. Quando eu lancei livro na França, que foi traduzido, eu fui em 2 universidades. Nas 2 tinha exposição de cordel e estilogravura, e nas 2 tinha obra do meu avô. E eu achei isso super, super mágico, assim, sabe? Eu estar lá lançando um livro meu e tá lá as obras do meu avô, né? Mas aí eu nunca fiz estilogravura. Mas esse oferecimento do meu avô, eu falar assim, eu faço as capas do seu cordel, significa muito para mim, não só pelo carinho, obviamente, que está envolvido nisso, mas porque os meus cordéis trazem esses temas que o meu avô nunca escreveu. Pelo contrário, meu avô tem um cordel icônico que ele escreveu quando a gente teve a primeira candidata mulher à prefeitura de Juazeiro. Esse cordel esculhamba com essa mulher de um jeito... Chama ela de todas as coisas que você possa imaginar. Muito machista. Muito. E meu avô é um homem muito tradicional. Eu brinco, o nome dele é Abraão. E eu brinco que ele acha que é o Abraão da Bíblia. O pai de todos, o patriarca. Então, é essa posição, né, esse lugar. E eu achava que ele ia odiar meus cordéis. Que ele ia ler as minhas histórias. Eu ia te perguntar, como que foi essa relação, né, entre o cordel tradicional e você vir com essas questões tão novas, né, que ainda são novas. Sim. Na verdade. Com meu avô, eu tive uma surpresa muito boa, né? Ele leu os meus cordéis e, quando me encontrou, disse que tinha muito orgulho de mim. Tinha muito orgulho que eu estava continuando a escrever cordel e que tinha uma cordelista a mais na família. E eu sei, porque as pessoas me contam sempre, mandam fotos, quando tem bienais, tal, meu avô e meu pai, eles vão juntos, montam um stand de cordel. E as pessoas vão lá encontrar com eles e falar, né, eu gosto muito da Jareide, e vão conhecer eles. E as pessoas me falam que meu avô fala que tem muito orgulho de mim e sempre fala bem de mim. Então, eu acho isso incrível, impressionante, assim, o poder que existe nesse encontro da nossa literatura. E o encontro de gerações, assim, sim, bem sucedidas do ponto de vista humano mesmo, né? E artístico, eu diria. Sim, né? É um encontro humano mesmo. Eu achava que ele nunca ia aceitar esses temas. Nunca. Eu tenho um cordel... travesti não é bagunça. E ele leu esse cordel. É um cordel que tem uma estilogravura do meu pai.
E ele leu esse cordel. E ele não só leu, como ele depois falou que tinha orgulho de mim e do que eu escrevia. E que eu escrevia bem. E meu avô me falar que eu escrevo bem, para mim significa o mundo inteiro, porque eu acho um dos cordelistas mais brilhantes que existe no Brasil. O cordel dele é super complexo, muito incrível. A técnica dele é maravilhosa. Então, é como você pegar alguém que é referência sua na literatura e essa pessoa te retribuir dessa forma, né? É muito gratificante. Eu vou fazer uma pergunta assim, vamos supor, um pouco fora de tudo que você está falando. Você ainda não falou a presença da tua mãe no teu trabalho, na tua vida. Eu vejo que você pontua muito por conta até de questões profissionais, mas eu creio que você também deva ter se inspirado muito nela. Acho que a minha mãe foi a pessoa que mais me estimulou a ler, né? Foi ela que me ensinou a ler. E a gente tinha o hábito dela ler para mim antes de eu dormir. E eu era novinha, assim, 3 anos de idade e tal, eu não sabia ler ainda, ela lia para mim, mas chegou um tempo que ela tanto lê as mesmas histórias, que também a gente não tinha muito dinheiro para comprar muito livro. Então eu começava a contar para ela a história de volta, né? Eu decorava as histórias. Minha memória acabou-se aí, gente. Gastei toda nos meus primeiros anos de vida, nunca mais. Eu contava para ela de volta a história. E minha mãe me estimulou muito a escrever. Quando ela soube que eu queria seguir esse caminho, ela me deu muito apoio, né? E fez todo o possível para que eu pudesse continuar o que eu queria, inclusive na hora de escolher entre psicologia e literatura, né? Uma mãe poderia dizer, termina a faculdade antes, né? Mas ela via que estava dando certo. Então... Agora, Jaride, fora desse ambiente acolhedor, né, bem estimulante, familiar, como que é estar no Cariri falando sobre isso em relação a um público, né, que, pelo jeito, você também cativou? Como que é isso? Porque eu volto a insistir, o ambiente do cordel e quem consome, né, o cordel, quem compra, é um ambiente que tem uma expectativa muito machista, não é? As pessoas apreciam realmente, até como uma forma de humor, não é? Você desqualificar as mulheres, né? Como um personagem que muito comum nos cordéis é a mulher feia, a mulher gorda, a mulher não sei o quê, né? A nega, né? Como que é isso? Assim, já que eu acho que tem algo que, como você mesmo diz, deu muito certo. Bom, faz quantos anos que eu publico cordéis? Faz mais de 10 anos, eu acho, que eu publico meus cordéis. Já publiquei outros gêneros literários, né? Lancei agora um romance, tem de poesia, tem de conto. Mas eu nunca fui convidada para um evento de cordel pela galera que organiza cordel no Brasil. A primeira vez que eu fui convidada para falar de cordel no evento... Galera, você quer dizer homens? A galera do cordel, os homens do cordel, que são os mesmos de sempre, os mesmos nomes, os mesmos homens, que organizam os eventos, que fazem curadoria, que dão consultoria para a televisão, são os mesmos. E é todo mundo amigo de todo mundo, e aquela coisa que ninguém mexe, porque está dominado, sabe? E as mulheres que conseguem entrar nesses ambientes, nessas coisas, elas são tratadas como... Eu não sei que palavra usar... que não seja ofensiva, assim, sabe? Peixe fora do aquário. Assim, mas uma coisa deslocada. Fora. É uma coisa deslocada. E uma coisa que eu vejo muitos desses homens cordelistas falando e que me deixa muito irritada é que as mulheres... Não, porque claro que existe mulher que escreve cordel. Sim, óbvio. Existem muitas mulheres que escrevem cordel. E as mulheres, elas trazem uma contribuição imensa para o cordel. Aí eu fico esperando ouvir qual, né? É porque elas escrevem um cordel feminino, sensível, que fala de temas femininos, fala do amor, a mulher acrescenta essa delicadeza. E eu vou ficando cada vez mais raiva. Porque quem já leu um cordel meu sabe que a única coisa que não tem no meu cordel é delicadeza. Então, são esses clichês, sabe? Essas mesmas coisas que são ditas sempre. E as mesmas pessoas que são convidadas para reiterar sempre esse espaço.
E eu acho que também rola uma folclorização do cordel que reduz o cordel na cabeça das pessoas a uma coisa menor do que os outros estilos literários. Como se cordel não fosse tão literatura quanto um livro de poesia do Drummond, ou até mesmo meu, ou como um romance. Por isso que a gente não vê cordelistas convidados para grandes eventos literários, né? E muitas vezes, na minha carreira, eu fui a primeira cordelista convidada de muitos eventos. No caso da Flip, com certeza, foi assim. Na Flip, foi a primeira vez que eu fui convidada para falar sobre cordel, numa programação paralela, com o Braulio Tavares, que é um cordelista, e fui a primeira cordelista a pisar o pé no palco da Flip, na programação principal. E isso se repete em muitos outros eventos. Mas nos eventos de cordel, por exemplo, nas bienais, sempre tem um stand de cordel, né? Tem um espaço do cordel. E eu nunca fui chamada para participar da programação que esses homens organizam, né? Nunca incluíram os meus cordéis ou o meu livro de cordel, Heroínas Negras, entre as vendas ou na curadoria das coisas. Eu acho que porque eu também não sou fácil e não é moleza você pegar e ser confrontado o tempo inteiro com a pessoa que está dizendo que as coisas não estão tão boas assim, né? Ainda mais você que está confortável. Então, quando vem uma pessoa apontar que esse seu conforto ele não deveria ser tão confortável assim, é lógico que você não quer perder esse domínio. Então, eu entendo por que eu não faço parte para eles. Mas eu também não quero fazer parte. Eu não quero também. Bom isso. Né? Eu quero fazer outra coisa, eu quero construir outra coisa. Eu quero propor outras histórias, eu quero levar o cordel a outros lugares e quero alcançar outras pessoas e quero que novas gerações se interessem pelo cordel e escrevam coisas que antes não eram escritas. É isso, assim, eu não quero mendigar e pedir permissão, não preciso de permissão. É que esses espaços de poder, eles não estão só no cordel, né? Eles estão em todas as esferas, né? Inclusive da cultura. Impressionante isso também. Ainda permanece essa ideia de que a mulher é um ser estranho ainda, que ainda tem que, sei lá o quê, né? Mas assim, virando um pouco aqui, talvez um interesse que seja meu, eu acho que de todo mundo o cordel é um tipo de... Dentro do cordel, a gente pratica um tipo de poesia que se alinha muito com a tradição, não é, da oralidade e da rima, né? E aí você me fala que leu poetas, que o primeiro poeta que você gostou foi o Manuel Bandeira, o Drummond, Leminski, que são pessoas que trabalharam mais com verso livre, né? Então, como é que a Jari ela faz o cordel e pensa essa questão da literatura? Quer dizer, cordel também é literatura contemporânea, né? A gente não vai falar que cordel não é literatura contemporânea aqui. Mas é uma literatura que trabalha com um outro tipo de forma, né? Com uma questão formal mais específica, né? Que é a de rimar mesmo, por conta até de que a rima ela se alinha com a questão da memorização, não é? Aquilo que a gente rima é mais fácil. A rima existe para isso, que vem da época medieval, em que os livros não existia uma difusão tão grande, né, da literatura impressa. As pessoas tinham que gravar a poesia. Então, a rima ela servia exatamente para marcar musicalmente o verso e trazer isso para a memorização. Então, tem uma função na rima. Como é que você trabalha com isso na prática mesmo, né? Você pensa a rima, quando você não pensa a rima, como que isso vem de maneira mais orgânica no teu trabalho, Jaride? Eu acho que eu sou bem pragmática assim, na minha escrita. Quando eu vou escrever cordel, eu acho que já por esse... tenho certeza que, devido a esse histórico meu com cordel, desde que eu nasci, né, eu tenho muita facilidade de escrever cordel. E, quando eu vou escrever cordel, eu vou focada já nisso, e já sento e faço o cordel e tal. Você procura isso? Você procura a rima? Ou como você está falando, ela vem
Tarari, tarará. Tarará, Não, tarará. depende muito do que eu estou fazendo. Assim, às vezes, se eu estou fazendo um cordel que eu estou dando minha opinião sobre algo, a rima ela vem mais fácil. Eu sinto que vem mais fácil. Mas, por exemplo, eu tenho Heroínas Negras Brasileiras, que são biografias de mulheres negras, né? E, gente, que dificuldade que é você arrumar rima para nome de rua, data, nome de cidade. É uma tristeza. Você tem que mexer na ordem dos fatores ali de tal forma para você conseguir rimar amor com dor, porque não tem o que você fazer. Então, é um trabalho muito técnico, né? Um esforço muito técnico. Eu não sou o tipo de pessoa que tem a habilidade de fazer improviso com rima, né? Fazer um repente, uma embolada, não é não tenho essa habilidade, nem não sei se eu tenho interesse em desenvolver, porque eu já me ocupo tantas coisas, né? Eu não preciso fazer tudo também. Mas existe a diferença no porquê eu quero contar cada coisa em cada formato, sabe? Assim, embora o último cordel que eu escrevi, o mais recente, chama Patas Vazias, e está publicado gratuito no blog da Companhia das Letras. Vocês botam lá cordel, Patas Vazias, Jari de Arraes e tal, vocês vão achar. É um cordel que eu fiz expondo um pouco o pensamento de Sartre, do filósofo Sartre. Porque eu gosto muito dele e do existencialismo, algo que me acompanha da faculdade de psicologia. E então já é algo diferente até mesmo do que eu fazia antes, né? Que eu trazia mais temáticas sociais voltadas para direitos humanos. E aí eu fiz uma coisa diferente do que eu fazia, porque eu acho que acima de tudo eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Sabe assim, eu faço o que eu quiser. Então, comecei com cordel, depois eu fiz um livro jovem adulto, depois eu escrevi um livro de poesia em verso livre, sem ser poesia de cordel. Depois escrevi um livro de contos, agora faz 2 meses mais ou menos lancei um romance. Ano que vem, se eu quiser, provavelmente vai sair um infantil de cordel. E depois o que eu quiser. Se eu quiser fazer uma ficção científica. E eu também gosto de misturar as coisas, né? No livro de contos, tem um conto que tem um cordel dentro. Isso que eu ia perguntar. Quando você fala, escrevi um romance, esse romance, ele é um cordel romanceado? É um romance em prosa. É um romance em prosa. Mas sempre me pergunto, né, como é que o cordel influencia suas outras estéticas literárias, né? Eu acho que a influência está muito no meu vocabulário, porque eu escrevo contos e romances, eu escrevo prosa utilizando o vocabulário caririense, né? Eu digo que eu escrevo literatura com sotaque. Então, uso nossas expressões, escrevo do jeito que a gente fala. Por exemplo, lá a gente fala muito molesta, né? E a palavra corretamente escrita pela gramática, pela ortografia, é molestia. Só que não é assim que a gente fala e não é esse o significado que tem. Moléstia, doença e tal, não é isso que a gente quer dizer quando a gente fala moléstia. É outra coisa, aliás, são várias outras coisas que a gente quer dizer quando a gente fala moléstia num contexto. Então, no meu livro está escrito moléstia com U, M-U-L-E-S-T-A, molesta. E eu tenho muita gratidão à minha editora, que em nenhum momento considerou isso um erro. Está errado, tem que corrigir. Não, a gente reconheceu e pensa como eu que essa é a forma correta de falar, porque é o nosso vocabulário lá do sertão do Ceará. Então, tem muitas outras palavras que eu uso. Acho que isso é a influência do cordel, porque o cordel traz essa identidade, né? Trouxe para mim essa certeza da minha identidade enquanto sertaneja. Sou do sertão urbanizado e gosto de apresentar esse sertão fora dos clichês e estereótipos que a gente aprende na mídia. Né? Nem todo sertão é o sertão do chão rachado e da casa de taipa e do crânio da vaca. Né? Eu sou de um sertão que é uma cidade. Então, eu quero apresentar esse sertão para as pessoas, para que elas se identifiquem com a vida que tem ali, com a humanidade que tem ali. Né? Que a gente, literatura criativa e que causa identificação dos leitores pode se passar em qualquer cenário, qualquer ambiente, e pode ter qualquer vocabulário. Então, eu trago isso do cordel. Eu percebo que, às vezes, eu tenho uma tendência muito grande de
usar muita imagem, muita metáfora nas coisas, que eu também acho que é a influência da poesia, não necessariamente do cordel, mas da poesia em si, né, que me moldou como leitora. E aí eu trago essa proposta, né? Tem um conto que tem um cordel no meio, tem algum momento ali que eu faço uma personagem que é uma cordelista, e me pergunta, é você essa personagem? Não, eu não sou a única cordelista do mundo, pode existir outra, né? Que é só uma personagem. Ô, Jari, mas, assim, aí, agora você chegou em São Paulo, vamos fazer, né? Cheguei. Né? Uhum. Então, chegando, né, nesse ambiente que você fala do sertão urbano, que eu sei que eu conheço, né? Mas, assim, quando você chega no urbano mesmo, não é? Aí, por exemplo, nessa sua fala, em que você disse várias vezes, a galera do cordel não me chama para nada. Mas, de certo modo, tudo para você dá certinho. Você, né, de certo modo, será que precisa a galera do cordel te convidar? Como que é essa chegada em São Paulo, essa galera do cordel, essa coisa urbana, que fala moléstia e não tacar molesta, né? Que é o tacar molesta, né? É quase um bordão, né? No Nordeste, né? Uhum. Mesmo sem querer falar, se fala, né? E também queria saber se você fala tacar molesta no dia a dia, né? Ou se você só escreve. Falo. Agora eu estou há uns 8 anos, eu acho, em São Paulo. 18 anos? 8. Acho que é 8, desde 2014. Faz quanto tempo? Faz 8 anos? Faz. Né? E aí tem muita coisa do sotaque paulistano que eu tenho em mim, até porque a minha mãe é paulistana. Minha mãe nasceu em São Paulo e foi adolescente lá para o Cariri. Então, já tinha um pouco do paulistano ali no meu vocabulário e tal, porque ela ainda fala com um pouco de sotaque paulistano. Mas eu tenho um dia que eu falei que eu dei o combo perfeito, assim, eu brinco, que eu falei não só as palavras, como a entonação. Eu falei, puta merda, você tá me zoando, né, meu? Falei desse jeitinho assim. Aí eu parei, nossa, falei a paulistana. Se eu apareço dizendo isso lá em Juazeiro, o povo me mata. Mas eu falo várias coisas, eu ainda tenho muitas expressões. Meu sotaque foi muito suprimido por mim mesma em São Paulo, por questão de discriminação mesmo. Algumas situações em que eu falei algo e rolou um deboche, já rolou situação complicada com taxista, por eu ser do Nordeste. Então, eu fui percebendo que, aos poucos, eu fui segurando um pouco, segurando para evitar passar por situações de discriminação. Mas tem hora que eu falo umas coisas que eu nem lembrava mais, certas expressões assim. Por exemplo, um dia desse eu estava conversando com a pessoa, e ela falou, não, mas aí, se eu fizer isso, todo mundo, determinado grupo, vai me julgar. Aí eu falei assim, e eu tô podre? Que eu tô podre, assim, você não está me considerando, não, e eu, né? E eu tô podre. É uma coisa de lá que eu não falava há muito tempo, acho que eu falei quando era criança. E aí, de repente, veio, assim. E, às vezes, eu falo uma coisa ou outra que eu tenho que explicar para a pessoa o significado. Mas são vários lados brigando, assim, né? Eu me identifico muito com a cultura de São Paulo e gosto muito de São Paulo. Então, eu tenho um pedacinho assim de cada coisa. Mas, na literatura, eu faço muita questão. Até boto algum esforço. É muito intencional. Né? Eu não deixo correr livre, assim, vou escrever e o que sair aqui de expressão caririense vai. Não, eu tento. Você planeja mesmo. Eu planejo onde eu vou colocar cada coisa e onde eu não vou colocar também, para ter um bom fluir, né, na leitura. Para que as pessoas tenham tanto a possibilidade de entender pelo contexto, né, eu não conheço essa expressão, mas eu entendi aqui, quanto a oportunidade de não entender e ter que pesquisar, que eu acho isso maravilhoso, porque livro é para a gente aprender também, né? Então, você está lá lendo, você se deparou com coisas que você não sabe o que é,
vamos pesquisar e aprender, né? Não só uma palavra, mas uma data, um acontecimento. Eu passei por isso minha vida inteira, lendo livros com histórias que se passavam nos anos 80, com referências a lugares de São Paulo, e eu não conhecia nada disso, então eu tinha que pesquisar. Então, eu acho normal que também pessoas que não conhecem o ambiente do sertão, o vocabulário e tal, também façam essa pesquisa. Vamos circular, vamos trocar, né? Todo mundo ganha com isso. Então, é uma coisa que eu faço muita questão, é muito intencional, muito trabalhado. Eu releio as minhas coisas a um ponto que eu não suporto mais elas. Como falo no Cariri, eu pego abuso das coisas, porque eu fico assim, eu não aguento mais ler esse livro, esse romance. Eu não aguentava mais, assim, não queria mais. Estava já chorando, assim, não quero reler de novo para a edição, e tinha que passar pela revisão e tal. Porque eu já faço esse processo de releitura, de ter cuidado com o vocabulário. Eu sou muito criteriosa com as palavras que eu uso, não gosto de repetir muitas palavras. Então, é muito trabalho. Eu tive muito trabalho com esse romance. Foram 2 anos muito difíceis, porque foram os 2 anos da pandemia, que eu estava doida da Silva, né? Piradíssima com a pandemia, sem ver ninguém. Eu tive câncer no início da pandemia, estava fazendo tratamento, não podia sair de jeito nenhum. Tudo eu recebia em casa. E o que eu recebia ainda subia pelo elevador, que o porteiro botava no elevador para eu não ter que descer e pegar só em cima, né? E escrevendo um romance sobre um tema super delicado. Ô, Jaride, essa informação é forte agora. Você ficou doente durante Sim, foi. O que você teve? Eu tive, segundo os médicos, dos cânceres, o melhor, que é o câncer da tireoide. E aí eu removi a tireoide inteira, só que teve metástase na área do pescoço. Então, eu fiz radioiodoterapia para poder matar todas as células, né, e tudo. E eu não podia, além de tudo, ter um peso também, que é um fator de risco também com a Covid. Então, eu tinha 2 motivos para não me expor, né? E eu fiquei trancada em casa 2 anos, fiz tratamento, deu tudo certo, né? Peguei esse ano, há pouco tempo, o resultado da última rádio, e não tenho mais metástase, então é só ir acompanhando, né? Porque para sempre você acompanha, mas ficou tudo bem, e eu confesso assim que eu nem me abalei muito. Eu encarei com muita tranquilidade assim o que estava acontecendo. Eu confiei muito no processo médico da coisa, na ciência da coisa, e escrevi. Eu tinha essa ideia e nada ia me impedir, né? É que você carrega essa coisa das heroínas, não é assim, que é uma questão que eu acho que é interessante você falar um pouquinho disso, né? As heroínas negras, as mulheres heroínas, né? Isso não é só, isso é um posicionamento, isso também é um espaço ético, né? Eu acho que para mim foi uma forma de consertar um erro construído por muitos anos na minha infância e adolescência pela escola, um erro da escola, um erro da mídia, que é a falta de referências, a falta de contar a história do Brasil como ela é, não é a história mentida, não é a história que esconde pessoas negras e indígenas, não a mentira contada que pessoas negras não se revoltavam contra a escravidão, o contrário, a história dos quilombos, a história das revoltas, a história das mulheres que foram pioneiras, corajosas e que contribuíram para nosso avanço como humanidade. A história das mulheres negras que eu retrato no Heroínas Negras é a história da humanidade, a história do mundo. Então, foi uma forma de consertar isso para mim. Todas aquelas referências que eu não tive, os exemplos que eu não tive, eu descobri. E como eu encaro a literatura como uma plataforma que eu tenho, em que as pessoas, felizmente, elas leem o que eu escrevo, eu encaro isso com uma intencionalidade muito grande, uma consciência do que isso significa muito grande. O que eu escrevo é lido. Então, o que é que eu tenho que colocar aqui que não seja só sobre mim? Minha carreira literária não é só sobre mim, é uma coisa coletiva. Então, eu trouxe esses temas porque o meu sonho era chegar nas escolas
E eu conquistei esse sonho. Meus livros, né? Não só Heroínas, mas outros, estão nas escolas. Então, eu penso muito em mim, na Jaridezinha, que não sabia muito bem quem ela era, não tinha referências, mas penso que hoje tem crianças que têm contato com esses livros e já têm essas referências e crescem conhecendo essas histórias e se espelhando e vendo mulheres que parecem com elas, que conquistaram grandes coisas. E isso cresce, isso transforma a possibilidade da autoestima, transforma como você enxerga o seu futuro, quem você pode se tornar, né? E isso também é muito poderoso para combater o racismo e o machismo, porque você... Eu sei que a gente está sem tempo já, mas eu acho isso muito importante. Quando a gente aprende que só homens brancos e só pessoas brancas foram heróis de batalhas, que só eles descobriram coisas, inventaram coisas, foram cientistas e gênios, e criativos, e literatas. Quando a gente aprende isso, no nosso inconsciente, a gente aprende que só pessoas brancas contribuíram para a construção da humanidade. Mas quando você se depara com cientistas negros, escritores negros, guerreiros quilombolas, pessoas que estavam à frente de batalhas por justiça, você vê que pessoas negras também contribuíram para a construção da humanidade. Isso é muito poderoso para desfazer esse inconsciente racista e machista da sociedade, né? E isso em sala de aula é muito poderoso. Você vê que o seu coleguinha também tem uma referência tão grande quanto a sua. Também tem um ícone, um herói para se inspirar, né? E eu queria muito chegar em sala de aula por causa disso, né? Saber que eu tô... Ontem eu falei com professores do Amazonas e de São Paulo, pela Instituição Vagalume, que usam heroínas negras brasileiras em sala de aula, e me contam, né, que as meninas todas elas, as meninas brancas, as meninas negras, elas ficam alucinadas com a história das heroínas, porque elas é como se aquilo ali fosse a história delas também, e não é como se fosse a história delas também. As heroínas negras, elas são representatividade para todas as mulheres e para todos os homens, porque, como eu falei, isso é o processo da humanidade. Isso é a identificação humana que nos une, independente de como a gente seja, das nossas diferenças. A gente tem muito mais em comum enquanto ser humano, enquanto existência e sofrimento e alegria. Então, eu acho que usar a minha literatura com essa intenção e ter consciência disso não é nenhum sacrifício, nenhuma missão que eu tomo. É só uma escolha criativa que eu tenho, uma possibilidade de escrever o que eu não li, né? Então, uma escritora maravilhosa que eu recomendo para vocês, que é a Toni Morrison. Infelizmente, ela faleceu até recentemente, mas ela fala assim, que se tem uma história que você quer ler e não existe, escreva. E eu levo muito essa palavra de Toni Morrison assim, no meu trabalho. Nossa, eu queria muito ler uma história sobre tal coisa. Eu vou escrever. E foi o que aconteceu com esse romance recente, Corpo Desfeito. Eu queria muito uma história como essa, não estava encontrando. Pensei, então por que eu não escrevo? Se já existem outras, eu vou ser mais uma que vai falar, porque eu quero que seja assim, 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 essa história, né? Simples assim. Então eu vou fazer, né? Porque afinal de contas eu posso, né? Pode. Não só eu, todo mundo pode. E eu insisto, a literatura ela não é um dom. Ninguém tem um dom da escrita. Ninguém recebe uma inspiração especial e é mais iluminado e mais abençoado com a literatura. A literatura é uma prática e é uma relação de intimidade. Quanto mais íntimo você é da literatura e quanto mais você pratica a literatura, melhor você escreve. E isso é bom porque torna a literatura acessível para todo mundo, independente da idade, de que tipo de literatura você quer escrever, se relacione com aquilo, se torne íntimo e familiar, assim como eu sou familiar do cordel. E você vai escrever, eu quero um país mais do que de leitores, um país de escritores. Eu quero ler muitas histórias que se passem em lugares diferentes que eu não conheço, para que eu possa conhecer, com culturas diferentes, para que eu possa ter contato, né? Então, eu faço esse esforço também de buscar escritoras
principalmente de outros países, que geralmente não são tão conhecidas no Brasil. Isso que eu ia te perguntar. Você falou um país de leitores. O que você está lendo agora? O que você procura para ler? Você, Jaride. No momento, eu estou muito... Gente, se alguém viu aqui no meu relógio, tem uma foto aqui de um cantor coreano. E eu sou muito, muito fã de um grupo chamado BTS. Muito fã. Como? BTS. É uma boy band coreana. Um grupo de cantores, dançarinos coreanos. Que está super em voga agora, né? E eu sou tão fã que no meu escritório, na frente do meu computador, tem um quadro que só tem foto deles. E me inspira muito criativamente falando, viu, gente? Sinceramente, os vídeos deles, as músicas e tal. E aí, esse interesse por essa banda, por esse grupo, me fez ter interesse pela cultura coreana. Não só por eles, mas por vários aspectos da cultura coreana. Então, eu descobri a literatura escrita por mulheres coreanas, que é incrível, impactante. Só traz pancadaria assim, para você ler e ficar no chão depois. Então, lendo muitas autoras coreanas. Quem quiser ver as minhas dicas, eu tenho alguns reels lá no meu Instagram com livros de autores e autoras coreanas para vocês começarem a leitura. Fiz recentemente uma orelha de uma autora de origem coreana, ela é coreana-americana, que é Aos Prantos no Mercado, que vai sair. Fiz recentemente uma orelha de um livro de literatura nigeriana. Então, eu leio muito literatura africana também, especialmente Nigéria e Moçambique, acho que são os mais presentes. Mas eu busco muito Índia, China, a Coreia, vários países da África. Eu quero sair do mais fácil, que é a americana, a inglesa, né? Eu quero buscar outras coisas, conhecer. Eu quero aprender coisas, gente. Né? Eu sou nova ainda para aprender. Todo mundo é novo para aprender. Muito. Dá tempo de ler muita coisa incrível, descobrir muita coisa incrível. E, enfim, recomendo muito. Vocês procurem literatura coreana e BTS também, tá? Escutem. Maravilha. Eu queria que você dissesse para o pessoal o teu grupo de escrita, né, para mulheres, né, leitura para mulheres. Como que é que as pessoas chegam nele, né? Ah, tá. Eu criei um projeto em 2015 chamado Clube da Escrita para Mulheres, que acontece lá em São Paulo e, às vezes, em outros estados, quando somos convidadas, né? Que é um grupo de escrita em grupo, coletiva, gratuito, para qualquer mulher de qualquer idade, na verdade, de 16 para cima. A gente teve que fazer uma classificação etária quando a gente foi para a Biblioteca Mário de Andrade. E eu acho que essa que faz mais sentido, porque, às vezes, surgem uns temas mais espinhosos. E, para evitar a fadiga, a gente colocou mais alta a idade. Mas aberta para mulheres. Agora a gente está fazendo no Parque Ibirapuera. E é para que as mulheres escrevam. Percam o medo de compartilhar o que escrevem. Parem de falar que não escrevem bem o suficiente. Percam a vergonha. Tira da gaveta. Não esconde mais. Vamos compartilhar. Não é para dizer o que é certo ou errado, como é bom ou ruim. É para escrever, é para tomar um susto e escrever lá na hora e ler em grupo. E aí eu faço essa oficina em outros lugares, quando rola a oportunidade, mas acontece lá em São Paulo. E também tem o selo Ferina, que foi um selo que eu criei para publicar obras de mulheres que geralmente não estão em grande quantidade no mercado editorial. Isso tem melhorado nos últimos anos, mas ainda precisamos melhorar muito. E, então, tem uma coletânea de poesia com autoras cearenses, tem um livro da Gabriela Sotelo, Ninguém Vai Lembrar de Mim, que ganhou o Prêmio Mix Literário, LGBT. Tem a Monique Malché, com Flor de Gume, que ganhou o Jabuti de contos, e uma autora do Norte, do Pará. Então, a ideia é essa, é trazer mulheres
que elas escrevam e compartilhem o que escrevem. Não escondam, né? Não, sem medo. Se assuma escritora. Se você escreve, bote na sua biografia do Instagram, do negócio lá, bote escritora, porque você é escritora. É muito esse ativismo, sabe, para estimular a escrita das mulheres de vários lugares do Brasil. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês em nome da organização do evento. E agradecer muito a Jaride Arraes, que deu essa aula aqui de humanidade e de beleza, né, Jaride? Muito obrigada e eu te admiro muito. Eu admiro muito você. Obrigada, gente.